Olá, boa noite a todos. Dá início aqui mais um vídeo sobre a solitude, né? Então, partindo da ideia de que é fundamental nos dias de hoje a gente ter o autoconhecimento, né? O conhecer-se, conhecer-te a ti mesmo, como diria Sócrates lá atrás. Então, um dos desdobramentos do autoconhecimento seria a solitude, né? Conceito esse, a arte de viver por um tempo da vida sozinho, né? Então, a solitude é estar bem com você mesmo, sem estar com a necessidade de solidão ou de estar só, à procura de alguém. Então, a solitude seria esse estar bem sozinho, né? E isso, assim, falando de uma forma de quem está vivendo isso na vida há muito tempo, é muito interessante. Mas por que é interessante? Porque quando a gente vive a solitude, a gente vai deixando a dependência emocional com relação ao outro, a gente não cria expectativa com relação ao outro, enfim, a gente não tem mais aquela necessidade, entre aspas, de depender de outrem para ser feliz. E é justamente esse exercício de viver a solitude é que talvez eu acho que para a maioria das pessoas é difícil de você conseguir êxito, né? Porque a gente tem essa coisa de criar muita expectativa com relação ao outro, seja na amizade ou seja em relacionamentos afetivos. E aí, afetivo é bem, né, independente de qualquer coisa, né? Tanto hétero como homoafetivo, né? Então, assim, a gente tem muito essa coisa de dessas expectativas, né? De estar sempre à procura de um relacionamento perfeito, se iludindo com relação a esse romantismo, né, lá do século XVIII, né, que tem sua raiz lá no trovadorismo, né, que nada mais é aquela coisa dos casamentos, entre aspas, arrumado, né, pelos pais ou pelas famílias, né, na Idade Média para juntar os feudos, né, que era o que você exerce poder era através do feudo, quanto mais terra, mais poderoso você é. E nos dias de hoje é o dinheiro, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais poder você tem, seja o poder econômico, seja o poder político, né? Então, e diante dessa coisa já predestinada, dessa coisa já fatalista, né? Fulano de tal vai casar com Beltrano de tal, nasce o trovadorismo, né? Que é a raiz desse romantismo, né? De que eu preciso dessa coisa da alma gêmea, que é uma escolha que eu vou fazer e não que escolher em meu lugar. Então, tudo isso ao longo do tempo da história cria-se essa visão romântica do par perfeito, do relacionamento perfeito. E isso até hoje a pessoa carrega isso muito de forma inconsciente na maioria dos casos, né? E daí esses relacionamentos tóxicos
né, que de certa forma marca o início do século XXI, né? Essa coisa agressiva, essa coisa que machuca, que fere emocionalmente as pessoas, né? Que num primeiro momento, se a gente pegar ali no meados do século XX, era muito sentido pelas mulheres, né? Anos 50, 40 ali, anos 30 para ser mais preciso, né? Que é essa geração dos nossos avós, né? Quando estavam na juventude. Então a mulher casava para ser dona do lar e para educar os filhos, e o homem era o provedor, o cara responsável por trazer o sustento da casa. Só que em contrapartida, para o casamento durar, geralmente esses caras não tinham amantes, esses caras se submetiam às mulheres a esses relacionamentos tóxicos, né? E ainda por cima tinha aquele ditado popular, né? Em coisa de marido e mulher, ninguém mete a colher. Só que aí com o feminismo e todo esse processo, desde a pílula anticoncepcional ali no finalzinho dos anos 60, e se pegar esse processo aí de 50 e poucos anos, né, a gente vem trazendo com mais o feminismo, com mais a emancipação da mulher no mercado econômico, né? A mulher começa a se autossustentar, a entrar no mercado de trabalho, né, etc, etc. Então há essa dependência feminina, ela começa a se tornar um pouco independente. E aí tem toda essa gama que nós vimos aí no final da década de 90, né, com a globalização, a questão da legislação, né, favorecendo as mulheres, né, e aí vai desde a questão da pensão, essa coisa de dividir os bens, os regimes de casamento, etc, etc. Né? Isso vai, entre aspas, fortalecendo a mulher, juntamente com o movimento feminista que acentua, né, a partir dos final dos anos 90, início dos anos 2000, isso se acentua muito, né, e 2010 para cá isso fica mais acentuado ainda, né, e aí o que se convencionou chamado empoderamento feminino, né? Então as mulheres ficam cheias de poderes, né? E aí então começa, entre aspas, uma coisa que estava desproporcional começa a ficar mais ou menos equilibrada, né? A coisa que era 80-20, 90-10, né? Com o empoderamento a partir de 2010 para cá, a coisa começa a ficar 60-40, né? 55-45. Né? E aí mais essa carga emocional em cima dos homens, essa, esses divórcios traumáticos, a questão da alienação parental, e por aí vai, né? Vai enfraquecendo os homens, né? E aí os movimentos, né, típicos do século XXI, MGTOW, né? A Red Pill, né? Então isso vai abrindo um fosso nesses relacionamentos, né, entre homem e mulher. E enfim, aí chega, né, nessa crise que nós estamos vivendo hoje, né, desse o relacionamento tóxico, essa coisa da solidão levada às últimas consequências, né? Então, assim, o cara casa uma vez, aí tem um divórcio traumático, perda de patrimônio, etc, etc, etc. Afasta, não quero saber. As mulheres, por sua vez,
também, né, sai traumatizada, aí tenta se relacionar de novo, e aí tem o estigma entre aspas, mãe solteira, da desquitada, né, que hoje nem tanto, mas na época, né, que eu estou me referindo ali, os anos 60, 70, né, até ali meados dos anos 80, era muito constrangedor, era muito escandaloso para a mulher essa coisa da mulher divorciada, desquitada. Não era bem vista para os olhos da sociedade. Afinal de contas, nós estamos falando do final da era vitoriana, né? Desse apagar das luzes da era vitoriana, essa coisa fechada, com a coisa mais aberta, liberal, que veio com a globalização. Então, entre aspas, houve essa abertura, né? Essa liberdade sexual, né? Que se inicia lá no final dos anos 60 com a pílula anticoncepcional e vai tomando proporções de escala mundial, né? E aí o prazer pelo prazer, enfim, essa somatória de, de fatores levou a isso, né? Relacionamento tóxico, mais divórcios traumáticos, mais movimentos MGTOW, Red Pill, é igual esses relacionamentos que nós temos hoje. Seria isso. E aí então, aquelas pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada, né, principalmente da parte masculina, por que eu falo da parte masculina? Porque os homens eles não têm o VSM em abundância como as mulheres, né, para vocês terem uma ideia. O melhor dos homens, os ditos alfa, shed, como os americanos gostam de falar, os melhores deles não chega nem nos pés das piores das mulheres, né? Trocando em miúdo para entender o que eu estou falando. O galã, aquele cara top de linha, né? Eu nem sei quem que é hoje que está aí de ponta, mas na minha época o Fábio Assunção, o Reinaldo Gianecchini, aí trazendo mais um pouco para trás para vocês entenderem perfeitamente o que eu estou falando, né, da geração da minha avó, Francisco Coco, Tarcísio Meira, né, saudoso Tarcísio Meira. Então essa galera não chega nem nos pés, esses caras são tidos top de linha, né, na escala de 0 a 10 é o cara 9,5, 9,6, 9,7, 9,9, 10. Não chega nem nos pés das mulheres sub 5, né? Na escala ali abaixo de 5, né? Que seria aquela mulher 4,5, 4,4, 3, 2, 1. Essas mulheres, elas estão muito, mas muito acima desses galãs sheds alfa que eu citei. Então, diante dessa situação, dessa disparidade, VSM altíssimo, de mentalidade abundante, e depois eu vou fazer um outro vídeo aprofundando nessa questão, levou a maioria, ou boa parcela desses homens, a criar esse movimento MGTOW, né? Seria a sigla do MGTOW, seria seguindo seu próprio caminho, ou seja, o cara cansou, né, de ser enganado, tanto emocionalmente como materialmente, né, devido a essa legislação que está aí. Não estou questionando se está certo, se está errado, mas isso é fato, não tem como a gente negar isso. Não tem como negar. É só pegar a legislação, quem tiver interesse, direito de família, está aí. Alienação parental, pensão, etc, etc. É só pegar aí, não tem nada
Não estou questionando se isso é certo ou se é errado. Eu estou contextualizando para chegar onde eu quero, que é a solitude. Então, diante desses fatores aí, desse somatório, criou-se, né, esse movimento lá no Canadá de MGTOW, seguindo seu próprio caminho, né? Aí para os reducionistas, para o pessoal que não está muito em sintonia com essa New School da sociologia, né, essa nova escola da sociologia, que é analisar essa sociedade que a gente vive hoje com esses termos, né, Red Pill, MGTOW, a própria New School, né, que é um contraponto à Old School, à velha escola, que é essa galera da minha geração para trás, né, que não teve acesso a esse digital igual essa meninada tem, né? A gente ainda tem uma certa dificuldade em lidar com o digital, porque nós somos da old school, né? Que a galera hoje chama de raiz, né? O raiz. A gente é raiz, o old school, a velha escola. É diferente dessa galera que está aí, né? A new school, a nova escola, né? Então, é essa galera que eu estou chamando a atenção. É esse cara, o MGTOW, o Red Pill, né? Red Pill, que é uma analogia àquele filme Matrix. É para sair da Matrix, então lá o personagem do Neo lá, que ele toma a pílula vermelha para sair da Matrix. Aí chega uma hora lá no filme que ele acaba tomando a Blue Pill, que é a pílula azul, que é para voltar para a Matrix, porque ele não conseguiu viver fora da Matrix, então ele volta para a Matrix. Então ficou, né, essa analogia, a Red Pill é o cara que rompe, vê como é que funciona o mundo e rompe. É o Red Pill, o cara que despertou pro negócio. Só que teve muitos caras da Red Pill que não suportou o rompimento, a ruptura da Matrix e tomou a Blue Pill e voltou. Então o Blue Pill é o cara que volta para a Matrix. Ele não consegue viver fora da Matrix, ele volta. Aí dentro da Red Pill nós temos segmento que rompe ainda mais, que é os Black Pill, que é a pílula negra. Esse tipo de cara, eles não aceitam esse mundo como está e ainda ataca de forma violenta, tanto na questão de ideias como na questão física, emocional às mulheres. Então, o Black Pill, eles acham que o mundo está desse jeito, é culpa ao feminismo, culpa dessas mulheres empoderadas, culpa disso, culpa daquilo. E aí você tem, com o passar do tempo, e aí é a minha matriz ideológica que eu me filio, que é a White Pill, que é a pílula branca. É o cara que ele foi Red Pill na época da vida, foi para Black Pill e hoje ele está na White Pill, na pílula branca. Ou seja, é aquele cara que está indiferente. Ele viu que game over, o jogo está perdido, sabe? Acabou o jogo, não tem o que fazer. As mulheres venceram, né, historicamente, geneticamente. As mulheres é que escolhem com quem que elas vão procriar. Então, elas têm essa abundância para escolher. Geralmente elas vão escolher quem? Os alfa, os sheds. Por quê? Porque esses caras é que vão dar os melhores, entre aspas, descendentes. É isso. Então não tem o que fazer. Então assim, e eu nessa coisa do alfa, do shed, eu me coloco na posição de sub-5, lá na régua de escala, de escolha das mulheres, né? Tem uns caras, igual eu falei, 10, 9,9, 9,8, 9,7, 9,6, 9,5, 9,4, 9,3, 9,2, 9,1, 9. São os top, alfa.
Aí vem Shed, 8, 8,9, 8,7, pam, 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 pam. Aí, até 7. Esse é o Shed. Aí, de 7 a 5, é os beta provedores. E os sub-5, esses estão fora. Nem questiona. Esse tipo de cara não questiona. Está fora. Nem perde tempo. Que é a maioria da parcela masculina. Na visão das mulheres abundantes. Porque depois tem uma inversão aí. Que é uma época da vida da gente que é assim. Todos os homens, sem exceção, eles nascem na zona fantasma. Aí, à medida que eles vão se desenvolvendo, vão investindo no seu desenvolvimento pessoal, vão aumentando o seu VSM. VSM é o valor de mercado sexual. Vão começando a progredir na profissão, eles vão rompendo essa zona de fantasma. Isso se dá por volta dos 30, 30 e poucos, até eles se tornarem o velho da lancha, hoje conhecido, né? O cara que sustenta a brincadeira. Tem muita grana e sustenta a brincadeira das novinhas. Né? Igual diz lá na música, o velho da lancha. Tá. Então ele rompeu com a zona fantasma e entrou em evidência. As mulheres é o contrário. Elas nascem em evidência por serem mulheres e vão. Aí ali por volta dos 30, 35 já começa a cair o VSM, já começa a entrar na zona fantasma. Aí o que elas fazem? O Shed e os alfas já começam a desinteressar por elas e ir atrás de quem? Das novinhas que estão vindo. Né? Então ali elas estão batendo 30, 35 anos, então já começa a entrar na zona fantasma. E aí tá vindo as menininhas, 16, 17, 18, 19, então, né? Então, pique total, new school, empoderamento total, já nasceu com o trem já, né? E aí, 35, as que têm consciência, as que têm a manha, o que começa a fazer? Migrar para os beta. Por isso que eu falo, alfa, shed, os betas provedores, que é o cara que vai... Bom, já que eu estou em ladeira abaixo, espera aí para mim não ficar 100% no declínio e nem sumir na zona fantasma, deixa eu catar esse beta provedor aqui, que é o cara que vai me auxiliar aqui nessa fase que eu estou entrando agora de zona fantasma. Enfim, é o cara que vai... Não é o velho da lancha, não é o Shed, o Alpha que eu sou, mas também não é o Sub-5. Esse está fora de cogitação. Só que tem mulheres que, mesmo entrando nesse declínio da zona fantasma, ainda continua com a régua de escolha alta, não baixa, 10, 9,5, 9, não baixa. E aí a zona fantasma vai chegando, só que 35, 36, 40, 40 e poucos, aí eles entram naquela coisa do que a gente chama do inverno. É porque daí a idade chega mesmo, né? Aí todos aqueles físico já não é o mesmo, cabeça já não é a mesma, tem a questão dos hormônios que estão baixando de forma drástica, só que elas não abrem mão da escolha, não abrem mão do... E aí entra na zona fantasma mais o inverno. Aí ficam reclamando nas redes sociais que não tem homem no mercado, que não sei o quê, mas elas não baixam. A coisa da escolha não baixa. E não admite que estão já de forma bem acentuada na zona fantasma e está no início do inverno. E aí fica essa reclamação, tal, não tem homem no mercado, papapá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que o homem só quer saber de mocinha nova, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí é o que eu estou chamando a atenção. Aí há essa inversão. Então, a maioria dos homens nasce na zona fantasma
Depois dos 30, 30 e poucos, eles rompem essa zona fantasma e entram em evidência. E as mulheres é o contrário, elas nascem em evidência pelo VSM alto e pelo poder de escolha, pela carga genética por ser mulher, e aí vai declinando. Só que tem umas que percebe esse declínio, igual jogador de futebol. Ou muda de posição, uma posição que não exige, só estou usando a metáfora futebolística para ver se vocês entendem. Aí o que o cara faz? Ele muda de posição. Ele vai para uma posição dentro do campo que já não exige muito esforço físico, a correria igual era quando ele tinha 18, 20 e poucos anos. Agora ele com seus 35, então ele já fica ali meio no meio de campo, já mais cadenciando o jogo, pensando o jogo, já dá uma recuada, já não vai mais ao ataque. Então ele já começa a perceber que ele está entrando na zona fantasma do futebol. As mulheres é a mesma coisa. Então já começa, né? E aí começa as lesões, sucessão de lesões, pam, pam, até a hora que o cara cai na real e aí ele para, entre aspas, se aposenta profissionalmente do futebol ali por volta dos 40, 40 e poucos anos, aí ele para. Mesma coisa as mulheres. Já começa a mudar de posição, já não vai mais ao ataque, fica mais ali no meio de campo, cadenciando, ajudando na defesa. Já não tem mais aquele vigor para ir em busca do gol. Então volta, ajuda na defesa, ajuda na marcação, fica ali no meio de campo. A mesma coisa as mulheres. Então já começa a entrar na zona fantasma, já começa a pensar em pendurar chuteira, etc, etc. As espertas, o que fazem? Cola no beta provedor, que é o velho da lancha, o cara bem sucedido. Cola ali, bom, já que está na descendência mesmo, deixa eu pelo menos eu colar nesse aqui, que meu futuro está garantido. Porque já sabe que o Shed e o Alpha não vão querer mais, acabou. Porque tá vindo a galera nova. E aí tem que submeter ao beta provedor. E o beta provedor é o que eu chamo de forma pejorativa os lambe-salto, que é esse fiel da balança da coisa, que está desproporcionando a coisa. Porque se a gente for pensar, ficou essa galera, MGTOW, Red Pill, uma parcela da população, eles estão falando aí de... Só para vocês entenderem o que eu estou falando, 1% da população. E aí você tem o 1,5% que é feminina, né? Aí nós estamos falando de 3 bi, 3 bi e meio, dos 7, né? 7 bi que tem no mundo. Então 3,5, 1,5, que é os Red Pill, os caras. Aí tem 3 bi e meio das feministas, e aí tem o beta provedor que vai endossar esse lado, aí desproporciona. Tipo, fica 1 bi e meio para cá, 5 bi alguma coisa para lá, junto com os beta, aí desproporciona. Não fica uma coisa 40, 60, aí inverte, lá no começo da fala, não sei se vocês perceberam. Aí fica 75, 25. Então, 60 e poucos mulheres, ali os 15, 10 dos betas, provedor. Aí fica desproporcional. Aí a luta, entre aspas, a guerra, entre aspas, tá perdida. Não tem como. Como que você vai... Desculpa, como você vai combater isso se a maioria... Não tem como. Né? Aí você tem duas saídas. Ou você vai para Black Pill, e aí fica
tudo está errado, negativismo, niilismos. Aí fica a critério de cada um escolher dentro desse nicho qual é a, a, a ideologia que você vai entrar. Esse é os black. E você tem essa consciência mais ampla, que é o que eu sigo, é a white. Não tem o que fazer. Então, é a indiferença, aceitar, o jogo perdeu, perdemos, deixa a galera Black Pill falar, sentar o pau, é um direito deles. Lá na frente eles vão ver que ficha vai cair. Querer bater de frente com o sistema também não vai dar, não adianta, é besteira, o jogo está perdido, eu acabei de explicar, está perdido. A maioria lá não tem como. Então você tem o quê? A white pill, pílula branca, você fica indiferente com isso aí. Então você vai viver literalmente sua vida, seguir seu caminho. Mas não é bem o MGTOW, não é bem o MGTOW, porque eu não me enquadro nessa do MGTOW. Por que eu não me enquadro? Porque tem uma característica no MGTOW que eu não vivi. Então por isso que eu não me identifico com o MGTOW, que é o quê? É o cara que teve um relacionamento, teve filhos, constituiu família, só que o trem degringolou. Houve um divórcio traumático, patrimônio foi embora, etc, etc, pensão, etc. Eu não vivi isso, então eu não me identifico com o MGTOW. Por isso que eu não falo que eu sigo o meu caminho. Me identifico com essa white pill. Não tem o que fazer. Perdeu. Vamos ser humildes. Perdeu o jogo. Os feministas ganharam pelo movimento feminista que iniciou nos anos 60. Globalização. Tal. Com mais a carga genética das mulheres. Perdeu, acabou. Então não tem o que fazer. Então eu me identifico com a white pill nesse sentido. Acabou. É aceitar isso. Essa realidade nossa. Não tem o que fazer. Acabou. Então eu vou parar por aqui. Próximo vídeo eu explico mais, beleza? Valeu, um abraço.